Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou a Maria Almeida. E hoje temos como convidada a Joana Gurjão Henriques, jornalista no Público há 16 anos, colaboradora no The Guardian, tem uma pós-graduação em Sociologia e lançou recentemente o livro Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. De nada. Vamos então começar isto com uma frase do Miguel Esteves Cardoso, que ele escreveu num livro que é o último volume, e que é a seguinte: a glória do Império Português está na maneira como soube preservar-se e misturar as raças, culturas e nacionalidades. No seu sentido mais profundo, significou respeitar a diferença, sem, no entanto, deixar que se tornasse sacrossanta. Acho que isto é verdade? O meu livro é um desafio a isso. Não. Não. Acho que isso é uma ideia feita que enfim, foi durante, e continua a ser durante muito, a larga escala, divulgada e propagada esta ideia da bondade do projeto colonial português, que, enfim, o meu trabalho desmonta isso, não só, obviamente que já houve na academia e vários historiadores já desmontaram esta ideia do lusotropicalismo. Bom, fazendo um bocadinho de marcha atrás, essa ideia que o Miguel Esteves Cardoso está aí a sublinhar vem de uma teoria que é o lusotropicalismo, divulgada pelo antropólogo brasileiro Gilberto Freire, e que serviu o Estado Novo para justamente defender a existência das colónias. Portanto, Portugal foi o último país europeu a descolonizar, a sair da África, e para justificar o facto de, enfim, não eram bem colónias, são mais províncias ultramarinas. E isso serviu porque basicamente defendia justamente a ideia de que nós éramos bem recebidos, que tínhamos nos misturado com as populações locais, que tínhamos aceito a diferença. Ora, quando o projeto colonial é todo ele o contrário disso, não é? Portanto, é um projeto em que só é aceito quem é assimilado, é um projeto que separa, tem várias fases, no fundo, e da sua história, mas no essencial há uma separação e bem vincada em alguns países, mais do que noutros, mas bem vincada em alguns países. Portanto, aquela ideia de que existe, às vezes, de comparar com outros povos e dizer, não, os portugueses até foram mais pacíficos, mais bonzinhos, quando comparados, por exemplo, com os espanhóis, ou com os ingleses, ou com outros povos da Europa que também colonizaram outros países. Isso, portanto, não é um argumento que faça sentido sequer mencionar, na tua opinião? Não, eu acho que isso, como eu disse, já foi várias vezes desmontado na academia, só que por alguma razão isto não passa para a opinião pública. E nós, se pegarmos ainda hoje em dia nos livros de história e na forma como nós falamos do colonialismo, e como continuamos a usar o período das descobertas e a ideia de descobertas e como, enfim, o grande mote nacional, percebemos facilmente que nós achamos que o nosso colonialismo foi bom. Pode ter tido aspectos negativos, mas que no seu geral foi algo bom, porque aquela ideia do Estado Novo presente ainda alguns espaços públicos, por exemplo, como o Portugal dos Pequenitos, que demos mundos ao mundo, não é? Esta ideia de termos dado mundos ao mundo, quando o colonialismo foi essencialmente violência, foi ocupação, foi apagamento das culturas locais, foi violência, a miscigenação aconteceu, visto do ponto de vista português, é um projeto, lá está, muito belo, mas a maior parte das vezes, como aconteceu, foi situações de violência, não é? Os homens violavam as mulheres e, portanto, daí apareceu a miscigenação, assim como
havia muitos homens que tinham relações com mulheres nos países ocupados e não eram oficiais, portanto eram amantizadas, pessoas que nasceram e cresceram a vida toda sendo filho, não é, da amante. Portanto, essa bondade é muito relativa. É muito relativa, não é? Nós hoje, quando pegamos num livro, lá está, existe, por alguma razão em Portugal não se quer fazer essa autocrítica e não se quer fazer, digamos que o reconhecimento de que a nossa história teve momentos de violência menos agradáveis e simpáticos, e fala-se da história como se fosse, lá está, os nossos grandes feitos, não é? Sim, eu tenho pena disso, tenho pena que este discurso não penetre mais um bocadinho nas consciências, digamos que, dos cidadãos. Mas uma coisa também que é interessante e que eu acho que está um bocado generalizada na maioria da população portuguesa é que nós fomos dos primeiros a abolir a escravatura. Tu achas que na prática foi mesmo isto que aconteceu? Não, pois, lá está, nós fomos os primeiros a abolir a escravatura. Calma, mas é também essa a narrativa que se usa quando se estuda a história, quando na verdade nós fomos os primeiros a iniciar o tráfico de escravos, o tráfico transatlântico. E mais, nós fomos responsáveis pela maioria do tráfico de escravos. Mas na escola nós vamos aprendendo isso, não é? Uhum. E aprendemos, por exemplo, que fomos os primeiros a abolir a escravatura, mas ninguém nos diz que nós até 74, não é? Havia o sistema de contratados, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, onde as pessoas eram literalmente escravizadas. Portanto, é uma escravatura, o comércio transatlântico, tudo bem, ele terminou. Agora, nós continuamos a usar mão de obra como objetos, não é? As pessoas não podiam sair das roças livremente, trabalhavam de sol a sol, em condições absolutamente degradantes, levavam chicotadas, havia situações em que não podiam falar umas com as outras, quer dizer, coisas que são, nós hoje diríamos tecnicamente que são escravatura. Portanto, isso não é ensinado na escola, não é ensinado nem no liceu, e às mesas do café as pessoas, quando se fala disto, muitas pessoas não sabem sequer, e pessoas letradas, com conhecimento, não são, digamos que, propriamente pessoas que não tenham alguma familiaridade, não é? Com a história, digamos assim. Uhum. Mas a verdade é que Portugal acabou por acentuar a diferença entre branco e negro, muito através da escravatura, mas também acabou por fazer uma coisa que, aquilo que estavas a falar, de misturar as raças, houve uma certa estratificação racial, ou seja, dentro da própria raça negra, houve algumas diferenças entre, por exemplo, tu falas no teu livro do conceito dos assimilados, do estatuto indígena que havia em algumas colónias. Podes explicar um bocadinho a diferença entre essas diferentes categorias, digamos assim? Sim. O estatuto indigenato foi criado, lá está, como uma separação muito forte. E que acentuava a discriminação racial. Foi criado primeiro em 26 e depois o grande, digamos que, o estatuto que sublinha mesmo essa discriminação é de 29. E basicamente era uma, digamos que uma lei em que as pessoas tinham papéis diferentes na sociedade, não eram considerados cidadãos de pleno direito, e para ascender, ou pelo menos para poder ter um estatuto de cidadania um bocadinho melhor, tinham que assimilar os valores portugueses. Portanto, estavam coisas como o falar a língua portuguesa, o saber estar à mesa, as mulheres tinham que se apresentar de determinada maneira, ou seja, tudo o que fosse a cultura africana era pura e simplesmente apagada. Portanto, a pessoa tinha que se despir da sua cultura, não é?
para assimilar os valores ocidentais, portugueses neste caso, não é? E na verdade, o que é que isto criou? Criou, obviamente, distinções nas próprias sociedades e cisões, que foi uma das grandes armas do colonialismo, que é o dividir para reinar, não é? Isto é uma regra básica digamos que, dos sistemas totalitários e das lideranças totalitárias, em que o dividir para reinar, em que colocam as pessoas que são, digamos que estão na relação de poder mais baixa umas contra as outras, para, digamos que, se entreterem, não é, com as suas guerras internas e não se entreterem com o derrubo do poder. No teu livro falas de Joaquim Chissano, que considerava que em Moçambique, nos anos 40 e nos anos 50, tudo estava bem separado. Ele tem uma descrição que é a seguinte: bairros de caniço para preto, bairros indígenas, caderneta indígena diferente do bilhete de identidade branco, escola primária para preto, acesso ao ensino secundário dificuldade para o preto e ingresso quase impossível ao liceu até 1951. Isto não é uma espécie de apartheid comparável à da África do Sul? É, completamente. Ele próprio diz isso. Ele diz que em Moçambique houve um apartheid, mas que como não estava escrito como tal, não é? Como apartheid, isso foi como que secundarizado, não é? Ele tem vários episódios, ele conta até inclusivamente, relativamente, por exemplo, ao cinema. Tinha que se apresentar uma caderneta de indígena e depois havia um cinema que era onde se passavam as cowboyadas para os negros, não é? Portanto, havia várias, como ele descreve isso, que acabaste de ler, faz exatamente a descrição do que é um apartheid. E episódios absolutamente violentos. Outra pessoa que fala também no livro, que é a escritora Paulina Chiziane, em que ela conta, para mim, um dos episódios mais violentos que eu recolhi pela sua violência psicológica, que uma professora, numa sala de aula, onde ela estava com os colegas brancos, teve uma nota melhor e a professora rasgou o teste à frente dela e disse: seus brancos, a preta tem uma nota melhor do que a vossa, vamos repetir o teste. E, portanto, eles tiveram que repetir o teste. Isto é de uma violência absolutamente atroz, não é? E eu acho que ilustra bem a discriminação e o racismo que existia naquele período e naquele país, e como é que isso era, no fundo, que depois aplicado, não é? Cotidianamente pelos portugueses que iam para as ex-colónias. Como é que uma coisa tão... que acaba por ser tão conhecida, é uma coisa que se sabe tanto na África do Sul, não temos acesso a tanta informação, ou pelo menos, ou se calhar a informação está lá, mas não sai tanto para a opinião pública, nem tantas pessoas estão informadas de uma coisa tão similar em antigas colónias portuguesas. Está associado aos métodos de propagação da ideia que nós éramos bonzinhos? Este é o sistema a manter Olha, tudo a rolar, na tua opinião? Eu acho que isso é uma das grandes interrogações, porque, por exemplo, o Joaquim Chissano escreveu um livro onde diz isto, que ele me diz a mim, não é? Há um certo até daquilo da citação dele que eu retirei do livro dele, e em que ele faz este statement do apartheid em Moçambique, de que havia um apartheid em Moçambique. Ele até diz que é pior do que na África do Sul, exatamente por ser escondido e silenciado, digamos assim. Aquilo que eu tenho sentido e que me tem deixado até bastante surpresa e curiosa, entre aspas, é que ainda hoje esta versão africana da história colonial que eu conto no meu livro e que eu vou recolher e que é conhecida nos países, isto que eu conto de cada um dos países, na maior parte deles, tirando um ou outro, mas por razões que agora não vou explorar, esta versão é conhecida. As pessoas aprendem na escola o que é que foi o colonialismo, o quão racista era, etc. Mas aquilo que me surpreende em Portugal é o medo que as pessoas têm da história no seu lado negativo. Então, quando tu falas destas questões, há automaticamente o instinto de defesa. Mas automaticamente. Então as pessoas colocam-se também, elas próprias, com esse instinto de defesa,
numa posição quase radical, como se estivéssemos a falar de ser de esquerda ou de direita, ou de ser religioso ou de ser ateu, em vez de se perceber e de se perceber que aqui o que está em causa é não só a questão dos direitos humanos, não é? Porque estamos a falar disso, e de uma parte da história que é passado, mas que as pessoas tendem a pôr para debaixo do tapete, como se aquilo lhes tocasse diretamente hoje no presente. Eu acho que isto é porque, de facto, o racismo ainda é algo que está muito presente na sociedade hoje em dia portuguesa, e da mesma forma que não se falava desta realidade do sistema colonial português, e que é uma coisa que fica na academia e que não vem cá para baixo porque as pessoas não querem falar, também nós hoje em dia não falamos do racismo de uma maneira, eu acho que saudável, não é? É sempre qualquer coisa que está para baixo do tapete, e a própria sociedade, as atitudes racistas que as pessoas têm, muitas delas têm a ver com este lado, digamos que dissimulado, não é? Não te vou dizer a ti que te desprezo, mas depois tenho uma atitude em que tu percebes exatamente que eu desprezo, e é por causa da cor da tua pele. Vamos pôr as coisas muito, muito claras. E então as pessoas não querem, os portugueses e a sociedade em geral não quer lidar com este passado, porque este passado ainda é presente, de maneira que há sempre uma resistência muito, muito forte. E eu acho, e costumo dizer isto muitas vezes, o racismo é algo que está tão impregnado nas sociedades que todos nós temos que nos motorizar constantemente, não é? E quanto mais falarmos, mais nós vamos ter ferramentas para nos automonitorizar. E esta forma que os portugueses têm de não querer falar das coisas, não se quererem assumir, não quererem discutir os problemas, faz com que esta ideia de bondade e de povo que integra e que é tolerante se propague e propague e propague constantemente pelas gerações e gerações, e no fundo é quase que aqui um delírio nacional sobre a nossa bondade, digamos assim. Então, mas tu achas que, por exemplo, nas colónias, nesses territórios ainda hoje em dia, ainda se sente os efeitos desse colonialismo, ou achas que já tiveram tempo para recuperar? Nas ex-colónias. Nas ex-colónias. Não houve tempo para recuperar. Foi algo que deixou marcas muito fortes, a começar por esta questão da divisão e do dividir para o reinar. Houve uma digamos que uma estratégia de colocar uns grupos contra outros e de usar a questão racial de uma forma muito subtil também, e que deixou obviamente as marcas e as divisões internas. Além de que o racismo é uma ideologia, e isto é preciso sublinhar, é uma ideologia, e foi uma ideologia criada no século XIX por europeus brancos. Não quer dizer que não tenha existido antes. A escravatura é um sinal disso. Serviu para justificar também a escravatura durante muito tempo, não é? Porque é que nós escravizamos e comercializamos pessoas em condições de escravatura. E, portanto, é uma ideologia da raça branca, ok? Mas é de tal forma retorcida, de tal forma, foi de tal forma impregnada, que criou em muitas situações aquilo que, enfim, já vários teóricos desta questão e da questão da opressão sublinharam, que é, muitas vezes, o oprimido traz o opressor dentro dele, ou como tão amplamente divulgado foi o que Franz Fanon falou de pele negra, máscara branca. Não, ao contrário. E então é muito pele negra, máscara branca. É muito comum haver depois até, enfim, digamos que as replicações desta ideologia divulgada e propagada. Sim.
na Europa e pela Europa. Sim, tu no teu livro te dás o exemplo, acho que é de Cabo Verde, em que a própria população de Cabo Verde não sente ali uma tensão racial para com os africanos do continente, ou seja, parece que ainda vive um pouco dos tempos em que isso se sentia, em que havia essa grande diferença. Uhum. Cabo Verde tem esta particularidade, não é? Aliás, não sou eu que digo, são as pessoas que fizeram, cabo-verdianos que fizeram a investigação e mesmo cabo-verdianos que não fizeram a investigação, mas que lidam com essas questões diariamente, e ativistas que falam dessa relação tensa que existe em Cabo Verde com a África, com a ideia da África, não é? E com os africanos do continente. Cabo Verde teve uma colonização também específica. Aliás, todos os países tiveram uma colonização diferente, embora o sistema fosse uno, entre aspas, e tivesse uma ideologia comum. Mas foi utilizado como uma espécie de território tampão entre Portugal e as outras colónias. Houve muitos cabo-verdianos que foram trabalhar na administração pública, por exemplo, na Guiné-Bissau, em Moçambique, e, portanto, que funcionavam como, de alguma maneira, o rosto do colonizador para quem estava, para as populações locais. Enfim, houve digamos que uma aposta também, na determinada altura do Estado Novo, nesta ideia dos pretos especiais, e, portanto, mais uma vez aqui o sistema a usar a lógica do dividir para reinar, não é? Também entre colónias. Precisava de aliados, isto é um clássico também enfim, destes sistemas, de cooptar quem se quer dominar, pessoas do grupo de quem se quer dominar, para melhor o fazer. Mas a verdade é que, por exemplo, os cabo-verdianos também foram, por causa das secas e dos períodos de grande fome, também emigraram, por exemplo, para São Tomé, onde trabalharam nas roças e onde estiveram em situações de escravatura autêntica, não é? Portanto, há esta dupla realidade de Cabo Verde, que não é assim tão, digamos que não foram apenas os capatazes, não é? E isso criou, como, por exemplo, a historiadora Iva Cabral notou, que em alguma elite cabo-verdiana a imagem de se considerar branca, não é? Exatamente por essa proximidade com o poder colonial. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste. Uma outra questão que eu gostava de abordar, há bocado falamos da estratificação racial, etc. Tu achas que isso passou, por exemplo, no caso específico de Angola, em que tu hoje em dia tens, se calhar, mais diferenças entre classes sociais, mas que acabam por ser também raciais, ainda para mais com esta recente imigração de portugueses? Tu achas que ainda se vê, por exemplo, portugueses e brancos com melhores salários ou a frequentar determinados sítios da cidade, por exemplo, no caso de Luanda, e que tens, se calhar, pessoas de raça negra viverem mais nos subúrbios? Tu achas que isto penetrou ao ponto de nós, em 2016, ainda vermos estas diferenças que agora são mais diferenças sociais? Estão em várias perguntas, várias questões. A questão das diferenças em Angola. O que é que acontece? Durante o período colonial e o período logo a seguir à retirada, portanto à independência, havia um grande déficit de quadros em Angola. Mais uma vez, o Império Português, não é? Aqui entre aspas, nunca providenciou os mecanismos de, digamos que, educação das colónias e, portanto, havia uns índices de analfabetismo brutais, não é?
em Portugal também, mas nas colónias especialmente. E, portanto, o que é que aconteceu? É óbvio que as pessoas que estavam melhor capacitadas, aí nessa altura, ou pelo menos que pertenciam às classes mais altas e com maiores índices de educação, eram aquelas que tinham permitido os seus filhos estudarem, nomeadamente até em Portugal, não é? Eram sobretudo assimilados, pessoas que vinham de famílias assimiladas, e quando se dá a independência, são essas pessoas que estão a ocupar naturalmente os lugares, os melhores lugares da sociedade. Okay. Passado estes 40 anos, não é? Em todos os países houve então, enfim, formas de ir corrigindo essas desigualdades. O que muitas pessoas dizem é que as próprias elites, e nomeadamente isso é uma crítica que é feita em Angola, as próprias elites foram, digamos que, replicando o sistema colonial e não criaram as condições para que a população tivesse acesso aos bens mais essenciais. E isso, digamos que, por exemplo, há pessoas que continuam a dizer em Angola que a pobreza ainda tem cor, a pobreza ainda é negra, porque são os negros que vivem nos moceques e não há brancos a viver nos moceques. Claro que há sempre a exceção, não é? Há sempre a exceção, há sempre pessoas que hão de viver. Agora, a grande fatia da população, a maioria da população branca, de pele mais clara, vive fora, tem melhores condições do que a população de pele mais escura. Esta é uma crítica que se faz. Também é verdade que pessoas que cresceram em Angola no pós-independência e que são mulatas ou são brancos, se foram elas próprias vítimas de alguma, digamos que, discriminação, ou pelo menos algum alvo de algum tipo de ressentimento, mas também é verdade que essas próprias pessoas dizem: bom, isto é normal, porque as pessoas olham para nós e veem-nos como uma classe que teve acesso ao poder, e isso continua a ser verdade. Continuamos a ter mais facilidade de acesso ao poder. E, portanto, é normal que assim seja. Que exista a ideia de que ser branco é ser privilegiado. Pronto. A questão dos portugueses, que é completamente diferente, entre aspas, é... Bom, eu vou usar aqui uma frase do Luati Beirão, que eu entrevistei para este trabalho, e que ele diz: basta uma mosca na sopa para ela ficar intragável. E da nova imigração portuguesa que vai para Angola, é muito comum haver essas moscas e haver caixas de pessoas que vão com uma atitude bastante neocolonial e ainda com o mindset de quem colonizou Angola e fomos o máximo, e vocês têm saudades nossas, e sem nós vocês seriam uns selvagens. Portanto, há muitas queixas disto, até mesmo nos cafés, enfim, nas conversas informais, digamos assim, dessa presença portuguesa e da forma como ela vai, digamos que, perturbar as relações também, as relações entre portugueses e angolanos. Sim, nós recentemente, o caso do Luati Beirão foi muito falado aqui em Portugal, e nós também conversamos com ele há pouco tempo no É Apenas Fumaça, e ele disse-nos o seguinte: desde o início que eu prescindi da intervenção do Estado português, porque eu acho que, enquanto em Angola, devo ser tratado como angolano, e porque eu não senti iniciativa por parte do Estado português. Tiveram de perguntar se queria. Se eles tivessem tomado iniciativa, eu não iria dizer não aceito. Tu achas que neste caso Portugal devia intervir, ou achas que é assumir quase que um papel de colonizador por não por questionar um pouco a justiça angolana? Achas que devia ter intervido? O Luati é cidadão luso-angolano e, portanto, eu acho que estando em causa um cidadão português,
tem toda a legitimidade de questionar o funcionamento da justiça noutro país quando há sinais claros de que os direitos humanos não estão a ser respeitados. Não estamos aqui a falar de opiniões, estamos aqui a falar de factos e de sinais claros e de indicações absolutamente claras e inequívocas de que havia violação de direitos humanos. Em termos, qualquer jurista poderia dizer que avalie imensas falhas e que aqueles cidadãos estavam presos de forma injusta. E, portanto, acho que o Estado português não precisava, de facto, ter perguntado a Luátia se queria que ele intervisse, porque isso é quase como que colocar-se numa posição, eu percebo o que ele diz, ele intervém ponto final, não é? Se quiser intervir, intervém ponto final, não tem que me perguntar a mim se eu preciso. Suplicar, fazer quase suplicar por ajuda. Imaginando que o cidadão não era luso-angolano, não tinha qualquer... não tinha qualquer, mas não tinha nacionalidade portuguesa. Achas que aí, se o Estado português deveria intervir, ou aí já era mesmo assumir o papel de colonizador? Não, eu acho que quando... eu acho graça porque, por exemplo... Eu pergunto isto por causa da ligação que Portugal tem, historicamente, daquilo que falamos aqui às colónias. Mesmo não sendo um cidadão português, se calhar pela história poderá fazer sentido ou não. Bem, não sei. Okay. Eu acho que este caso até exemplifica um bocadinho bem os soluços desta relação que Portugal não sabe muito bem como gerir com o seu passado. E então entra num registro de indeciso entre será que vou ser interpretado como neocolonialista, não é? Quer dizer, se Portugal, quando vai fazer visitas de Estado e quando vai fazer trocas comerciais, se puser na agenda a questão dos direitos humanos em Angola, não é? Só está a beneficiar toda a gente, não é? E quando... eu acho que o problema é que, como Portugal tem dificuldade em assumir esse passado e dizer, nós como colonizadores, é verdade, fomos horríveis, não é? Nós criámos este sistema, deixámos estas sementes de violência que ainda hoje persistem em várias esferas da sociedade. Pedimos desculpa porque, de facto, houve uma violação, não é? Mas como isto nunca foi feito, não é? Este reconhecimento, quer dizer, até já este pedido de perdão, há quem não concorde nada com ele. Eu acho que é importante em termos de gesto simbólico. Mas em relação, por exemplo, à questão dos direitos humanos em Angola, eu acho que o problema é Portugal não se querer posicionar, porque Portugal tem negócios com Angola, Portugal tem imensos portugueses em Angola, Portugal continua a ter relações diplomáticas com Angola. Quanto mais jogar o jogo de que está a deixar que está a calar perante os abusos de direitos humanos, aí sim é que uma pessoa pode questionar se não está a ter uma atitude neocolonialista ao contrário, não é? Tipo, não vamos nos pronunciar porque, enfim... Passivamente a permitir, se nós nos pronunciamos com violações de direitos humanos noutros estados e noutras circunstâncias, porque não neste caso específico. Ok. Acho que só temos uma última pergunta. Sim. Que é, há bocado falamos sobre o facto de a maioria da população portuguesa desconhecer ou assumir estes mitos, não é? Que temos na nossa história, mas como é que nós reintroduzimos este debate na sociedade? Achas que é através de reportagens como aquelas que tu tens feito, livros? Como é que nós introduzimos esse debate? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é preciso falar, é preciso debater isto tantas vezes quantas forem precisas. E um dos objetivos era, quando eu parti para este trabalho, era ter as vozes do lado africano da história colonial e as pessoas perceberem que não é só aquilo que vem nos livros de história, não é? Mas há relatos, não é? Relatos reais, e há também opiniões críticas de uma juventude africana que tem plena consciência
do que é que se passou nos seus países e, portanto, haver essa, digamos que essa ligação. Mas é preciso as pessoas estarem disponíveis para ouvir, porque, como eu disse, eu acho que neste debate aquilo que acontece muitas vezes é as pessoas esquecerem-se do que é que está no centro e radicalizarem as posições. Eu adoraria, por exemplo, que estas histórias fossem contadas às crianças que estão a aprender hoje história e história portuguesa deste período. Acho que fazíamos um grande favor, não só estas histórias que eu contei, mas outras que estão nos livros que os académicos já desconstruíram. Portanto, isso precisa de ser incluído no currículo escolar. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Dusarte, Pedro Cardoso, Diana Carvalho, Ricardo Ribeiro. Obrigada, Joana Gurjão Henriques. Obrigada eu. A música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima. Até à próxima.